Era feriado em Babilônia. Nabucodonosor então iria erguer uma grande estátua em homenagem a uma divindade que bem poderia ser Shamash, o deus sol do panteão babilônico. Em virtude disto, todos os políticos, magistrados e oficiais que trabalhavam para o governo deveriam vir à capital para participar da solenidade pública conforme a determinação real. Todos passaram calmamente em procissão pela porta de Ishtar, a principal entrada da cidade, indo em direção ao local da cerimônia. Nabucodonosor inauguraria ali uma estátua praticando o que os babilônios chamavam de Shu-Ilá, ou seja, uma prece com a mão levantada. Ela tinha este nome porque era recitada com a mão direita erguida à altura do rosto ou ambas as mãos erguidas para o céu. O rei, como era de costume, já tinha uma oração particular escrita por algum sacerdote que trazia o seu nome no lugar do suplicante. A Shu-Ilá geralmente era feita em ocasiões muito especiais, como, por exemplo, quando havia medo de que o reino caísse na mão de povos estrangeiros. E Nabucodonosor compartilhava deste receio desde que o profeta Daniel interpretou-lhe um sonho envolvendo uma grande estátua e dizendo que no futuro um reino inferior ao seu haveria de conquistar a Babilônia. Esta história está em Daniel, capítulos 2 e 3. À hora da prece, uma música seria tocada por vários instrumentistas reais e todos, a uma, deveriam prostrar-se enquanto o rei orava e os sacerdotes ofereciam sacrifícios para a divindade protetora do reino. Todos se prostraram diante do ídolo pagão, menos, é claro, Sadraque, Mesaque e Abdenego, os três companheiros do profeta Daniel. Havia uma pena de morte prescrita a qualquer um que não participasse do festejo. Mesmo assim, eles não cederam em sua fidelidade para com Deus. A mensagem de advertência do famoso livro do Apocalipse retoma este episódio da Babilônia, ocorrido há 2.600 anos, para descrever uma situação semelhante que terá lugar em breve no futuro do mundo, quando o chamado Anticristo começar a governar as nações. Diz o texto: "E foi dado ao dragão, figura mitológica para simbolizar o maligno, comunicar fôlego à imagem da besta, símbolo apocalíptico do anticristo, para que não só a besta falasse, como ainda fizesse morrer todos quantos não adorassem a imagem da besta." Apocalipse capítulo 13, verso 15. É difícil estabelecer nos mínimos detalhes todas as nuances desse decreto futuro. No entanto, é plenamente certo que ele envolverá uma questão de escolha entre a fidelidade a Deus e a harmonia com o mundo. Chegará um momento em que será impossível seguir os 10 mandamentos e estar, ao mesmo tempo, em paz com a nova ordem mundial. Aliás, pelo que diz a continuação da profecia, este será um decreto que alcançará o mundo inteiro. Veja os versículos seguintes: "A todos os grandes e os pequenos, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome." Versos 16 e 17. Analisando fatores políticos, econômicos e sociais da atualidade, é possível dizer que, embora não tenhamos uma data precisa para o cumprimento deste oráculo, já é notória a existência de um cenário político mundial que possibilita o cumprimento desta profecia nos últimos tempos, em nossos tempos. Até mais ou menos meado do século XVIII, era totalmente estranha a ideia de um governo mundial, conforme supõe a profecia apocalíptica. A Revolução Comercial dos séculos XVI e XVII já havia intensificado o processo de desenvolvimento capitalista que acabou unindo os países pela circulação de mercadorias. Mas isto estava longe de uma administração global, como prevê a profecia. Em 1760, inicia-se na Inglaterra a Revolução Industrial, que aumentou em muito a dependência de um país em relação ao outro. Empréstimos entre nações e monopólio tecnológico por parte de países mais ricos acabaram criando espaço para a possível união entre governos. No século XIX, alguns sociólogos chegaram a falar de um imperialismo mundial que colocaria todos sob o mesmo governo. Neste tempo, porém, tal ideia não passava de sociologia utopista, ou seja, um delírio dos pensadores. Hoje as coisas mudaram. Desde a segunda metade do século XX, a transnacionalização das empresas parece ganhar cada vez mais força. Nos anos 50 e 60, veio a expansão das empresas multinacionais. Nos anos 70 e 90, a vanguarda dos bancos e instituições financeiras. E, inaugurando o novo milênio, temos a força da internet, que já atinge mais de 1,5 bilhão de usuários em todo o mundo.
Olhe em redor e constate por si mesmo. O nosso mundinho tornou-se de fato uma aldeia global. As distâncias são encurtadas pela tecnologia e as fronteiras tornaram-se um sistema que tem os dias contados. Você liga a TV e assiste diretamente do Japão uma partida de beisebol, que aliás é jogo dos americanos. Encontra-se com um amigo que acaba de chegar da Rússia e ele lhe conta que comeu hambúrguer com refrigerante Diet na Praça Vermelha, em Moscou. Em Israel, garotinhos árabes e judeus vestem juntos camiseta da seleção brasileira e pedem autógrafos a um jogador que pretendia passar férias em determinado lugar onde achava que não era conhecido. Depois de tudo isto, você se dá conta que, na verdade, o mundo está no seu quintal, ou melhor, na tela do seu computador. Estamos vivendo a era da globalização. A coisa, no entanto, vai muito mais além do que uma simples universalização de costumes. No mundo civilizado, aprofunda-se cada vez mais a desigualdade entre países ricos e pobres, países bem ou mal desenvolvidos. Intensifica-se a competitividade comercial e, com isto, aumentam-se os riscos de desemprego, crise econômica e outros fatores. Quem não se viu ameaçado por um crash econômico ocorrido na Europa ou nos Estados Unidos? Quem não teme ser vítima da queda de uma bolsa de valores em outra parte do mundo? Ou ainda oferecer para a herança de seus filhos um planeta morto em consequência dos crimes ambientais cometidos por todos os países. No mundo globalizado, todos ficam vulneráveis à informática, ao ritmo das bolsas de valores e outros fatores atuais. Aliás, atualmente, são negociados mais de 1,4 trilhão de dólares em ações internacionais, onde o investidor de um país leva o seu capital para outro país estrangeiro. Entre 1984 e 1992, o fluxo internacional de bens e serviços saltou de 3,5 trilhões para 7,5 trilhões de dólares por ano, um crescimento sem precedentes na história econômica mundial. Dentro desse contexto, se um país se isola ou dita suas próprias leis, pode ser excluído por outras economias e perder os capitais, informações e tecnologias vindas de outros países. Aliás, foi exatamente esta situação que acabou derrubando gigantes independentes como a Rússia e todo o conglomerado que perfazia a ex-União Soviética. Outra importante questão decorrente da globalização capitalista, sobrepondo-se à economia dos países, é a de ordem monetária. O comércio e as negociações financeiras internacionais tornaram urgente a criação de um regime estatal ou estável de câmbio, isto é, uma paridade entre as moedas. O melhor, na opinião de muitos governantes e economistas, é criar um dinheiro mundial que circule livremente pelos países sem obstáculos criados por políticas particulares, nem interesse próprio de uma única nacionalidade. Foi neste quadro que os países ligados à União Europeia se adiantaram, definindo a criação do euro, que seria uma moeda regional válida desde 1998. Esta cobertura e subordinação das nacionais economias, somada à vulnerabilidade das moedas nacionais e o fluxo para o capital estrangeiro, acabou levando muitos governantes a discutir o futuro sistema integrado da economia mundial. Foi neste caso o encontro, por exemplo, ocorrido em 1995, que envolveu o chamado G24, ou o grupo dos 24 países representantes das nações em desenvolvimento da América Latina, Ásia e África. O G24 defendeu a criação de um sistema econômico e monetário internacional que teria como mediador os Estados Unidos através do Fundo Monetário Internacional. Longe, porém, de um equacionamento à altura da globalização capitalista, o sistema monetário internacional continua progredindo rumo a uma futura concretização que, na opinião de muitos, tornou-se um destino inevitável. Como preparativo para esta futura realidade global, os países já estão há algum tempo se organizando em blocos econômicos, NAFTA, União Europeia, Mercosul, Bloco do Pacífico, que realizam hoje mais de 60% de todas as trocas comerciais do planeta. Não obstante todas essas previsões futurísticas, é importante demarcar que a miséria, a fome e outros males sociais ainda constituem problemas que estão longe de serem solucionados. Todos tornaram vulnerável a ação de todos. Logo, só falta uma peça para unificar todo o quadro mundial. Um governo único que estabeleça as regras e dite o que é certo e errado em termos de economia e governo mundial. Imagine então a criação de um só governo para administrar países do mundo inteiro. Utopia ou realidade?
O famoso e polêmico escritor irlandês Oscar Wilde afirmou que, no que diz respeito à política internacional, se não somos profetas, é melhor não profetizar, especialmente se estamos tratando do futuro. Seguindo este conselho, entendemos que é mais prudente não detalhar todos os modos como se cumprirá a profecia, principalmente por envolver quadro político-social em relação ao futuro. Por outro lado, porém, é possível, com uma boa dosagem de equilíbrio, dizer que temos o caminho aberto para a unificação de países e credos em torno de uma ideologia estranha aos ensinamentos bíblicos, exatamente como aponta a profecia do Apocalipse. Neste programa, não teremos condições para mencionar todos os itens desta discrepância entre a nova ordem mundial e a cosmovisão bíblica, mas a sua menção é um bom incentivo para que você pesquise as profecias e as tendências do futuro e tire alguma conclusão por si mesmo. Fazendo isto, você estará descobrindo a identidade ideológica do futuro anticristo e se preparando para não ser enganado por ele. Por ora, ainda é cedo para nos posicionarmos contra ou a favor de determinado sistema de governo, o que não significa uma alienação política por parte do verdadeiro cristão. A regra que se deve seguir é apenas a seguinte: se for estabelecida alguma regra que conflita com qualquer mandamento da lei divina ou da Bíblia, o que importa é ser fiel a Deus e não aos homens, nem que para isso tenhamos que pagar com a nossa própria vida. Por enquanto, ainda gozamos de liberdade para seguir a religião que quisermos, segundo as normas de nossa própria consciência. Porém, chegará o dia em que deveremos tomar uma dramática decisão contra ou a favor de Cristo. Para coisas envolvendo a espiritualidade, não existe neutralidade, não existe meio termo. Mudando um pouquinho de assunto, mas permanecendo dentro do quadro profético de um predito fim do mundo, podemos citar também as crises ecológicas que ameaçam o planeta. Hoje, a preocupação com o fim da vida na Terra extrapolou em muito a questão nuclear ou os que estudam profecias relacionadas ao juízo final. A cada dia, vê-se o meio ambiente morrer aos poucos na progressiva destruição das florestas, na redução da água potável e no empobrecimento da biodiversidade. Segundo o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, se esta situação não for rapidamente corrigida, o mundo verá decretado em pouco tempo o fim da humanidade. Só para ter uma noção, a água potável do planeta passou de 17 mil metros cúbicos de água em 1950 per capita para 7 mil em 1998. Nesta proporção, chegaremos a 2050 com uma população mundial estimada em 9,5 bilhões de habitantes, dos quais 1 ou 2,5 bilhões não disporão de água regular potável para beber. Hoje já são 132 milhões de pessoas vivendo nesta situação. Nos últimos 50 anos, a produção descontrolada de poluição quadruplicou a emissão de dióxido de carbono. Isto poderá causar, nas próximas décadas, um superaquecimento do planeta, principalmente com males provocados pela camada de ozônio que está prejudicada, aquela que deveria filtrar os raios solares na atmosfera terrestre. Se tal fenômeno ocorrer, trará em consequência o aumento de até 1 metro do nível do mar, que inundará consideráveis faixas de terra dos países e cidades que estão costeiros, permitindo o avanço das áreas desérticas. Estas são apenas algumas das muitas advertências que estudiosos e ecologistas do mundo inteiro têm feito à humanidade. Se a paisagem destrutiva não for modificada, a tendência aponta um futuro pouco digerível para a sociedade. Pelo menos é o que dizem ambientalistas do movimento Greenpeace. Há quase 2000 anos, o apóstolo João profetizou que no futuro Deus teria de acertar contas com os que cometem, dentre outros delitos, crimes contra a ecologia. Como diz a profecia, chegou o tempo determinado de sua ira, a ira de Deus, e o tempo para destruíres os que destroem a terra. Noutras palavras, esta profecia nos ensina que, primeiro, quase 2 milênios antes da era atômica, Deus já sabia que no futuro a humanidade poderia destruir a terra. Segundo, antes que qualquer um pudesse sonhar racionalmente com uma possível destruição em massa, Deus revelou ao profeta que isto um dia seria realidade. E ele escreveu tudo no livro do Apocalipse. Terceiro, segundo a profecia, antes que se efetuasse um extermínio final, Cristo voltaria, dando um basta na destruição desenfreada da natureza. Antes, porém, que este evento aconteça, o Senhor utiliza-se da própria natureza para advertir os habitantes da terra de que em breve haverá um juízo, e cada um prestará contas por tudo o que tem praticado.
todos os atos bons e ruins serão um dia sentenciados ou trazidos à tona no tribunal de Deus. Certa vez, Jesus repreendeu aos estudiosos do seu tempo porque não davam o devido valor à vinda do juízo de Deus. Ele disse: chegada a tarde dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Lucas, capítulo 12, versos 54 a 56. O que Jesus queria dizer por sinais dos tempos? Que à medida que progredisse a história, todos saberiam que o dia de Deus estaria chegando. No Apocalipse, há uma importante mensagem do juízo anunciada em todo o céu. Um anjo voa e diz: temam a Deus e louvem a sua grandeza, pois já chegou a hora de Deus julgar a humanidade. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, verso 7. Não seria o respeito à natureza uma bela forma de adorar a Deus, reconhecendo-o como o Criador de tudo o que existe? Jesus estava com seus discípulos realizando a última ceia. Era uma noite de quinta-feira e havia algo estranho no ar. O mestre dizia coisas difíceis de entender. Afirmou que seria traído por um de seus discípulos e que em breve enfrentaria a morte na cruz. Sua partida estava chegando e em pouco tempo ele voltaria para a casa do Pai. Era, portanto, um ambiente de dor e despedida. Atônitos, os discípulos pareciam não compreender os detalhes daquilo que estavam escutando. Era tão forte a dor de separar-se do mestre que, em sua emoção, pareciam que estavam bloqueados no entendimento e, para não sofrer ainda mais, pareciam querer alienar-se do que estava sendo-lhes anunciado. Percebendo o desconforto de seus corações, Jesus lhes revelou: não fiquem assim preocupados. Vocês sempre creram em Deus, creiam agora em mim. Sabem, na casa de meu pai há muitos quartos e eu estou indo preparar um lugar para cada um de vocês. E depois que eu for e terminar a preparação deste lugar, eu voltarei e levarei vocês para morar comigo, para nunca mais precisarmos dizer adeus. João 14, versos 1 a 3. Finalmente, uma boa notícia em meio a tantas tristezas. O mestre iria embora, mas não para sempre. Ele voltaria um dia para buscar os seus amigos e levá-los para morar na casa do seu pai. Não havia motivos para temor. Jesus sempre cumpre aquilo que ele diz. Havia, contudo, uma incógnita que permanecia latente na vida dos discípulos. Quando seria o momento do reencontro? Há algum tempo, no Monte das Oliveiras, Jesus lhes havia revelado a impossibilidade de saber o tempo da profecia. A Bíblia diz o seguinte com relação a este episódio: a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão somente o Pai. Mateus 24, verso 36. O tempo foi passando e com ele a geração daqueles que receberam pessoalmente esta promessa. Os que chegaram depois também ouviram dos antecedentes da história de Cristo e de seu futuro retorno para a alegria dos seus filhos. Alguns, no entanto, no meio do caminho desanimaram e não quiseram mais continuar esperando pelo Senhor. Parecia tão demorado que foram tentados a pensar que tudo não passava de um engano. Ou, usando um eufemismo, pensaram que Jesus resolvera mudar de planos em relação à sua volta ao mundo. Grupos separatistas começaram então a espiritualizar o tema da segunda vinda. Alguns diziam que ela já havia ocorrido, enquanto outros individualizavam o evento, dizendo que sempre havia uma nova volta de Jesus a cada momento que alguém morria. Os céticos, é claro, riam da esperança cristã e proclamavam a plenos pulmões que Jesus era um embusteiro. Veja o que afirmou o apóstolo Pedro, aliás, escrevendo também com os discípulos. Lembrem-se de que nos últimos dias virão os escarnecedores, segundo seus próprios escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que nossos ancestrais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Só que eles se esquecem que por muito tempo também houve céu e terra, da qual surgiu a água, conforme relata a palavra de Deus. Ora, pela mesma água, o mundo foi um dia repentinamente destruído. Do mesmo modo, os céus que agora existem e a terra, segundo a mesma palavra, encontram-se reservados para a consumação no fogo. Eles estão sendo guardados para o dia do juízo, da extinção de todos os que amam a injustiça. 2 Pedro, capítulo 3, versos 3 a 6.
Há um episódio que lembra as palavras que acabamos de ler. Conta-se que certa vez uma garotinha dos seus 6 ou 7 anos entregou um folheto para um homem com os dizeres: Jesus em breve voltará. Sem a menor sensibilidade para com a criança, o adulto devolveu-lhe o panfleto, soltando uma irritante gargalhada e dizendo com voz de deboche: é mesmo, garotinha? Quer dizer que Jesus está chegando? Então, quando ele vier, diga-lhe que deixei um abraço. Isto é, se ele vier mesmo. A garotinha, com simplicidade infantil, respondeu de volta: se Jesus vai aceitar ou não o abraço do Senhor, eu não sei. Mas de uma coisa me lembro: o apóstolo Pedro disse que no fim viriam homens como o Senhor, debochando da promessa de Cristo. Estes seriam então queimados e virariam cinza no dia do juízo. Desculpe, Senhor, mas acho que o Senhor tem um problema a resolver, um problemão. Segundo a Bíblia, a volta de Jesus é um evento que encerra dois sentimentos ao mesmo tempo. Para aqueles que estão em paz com Deus e amam a sua lei, ela será um momento de alegria, de muita expectativa. Aquele que está por vir não é um estranho nem um exterminador do futuro. Ele é o seu Salvador e virá buscá-los para morarem com ele no seu reino eterno. Por outro lado, uma grande multidão que não demonstra nenhuma vontade de estar com o Mestre, bom, estes sim terão um problema a resolver. Eles rejeitam a graça e fecham os olhos à lógica da Bíblia Sagrada, da palavra profética. Estes, diz o Apocalipse, pedirão às pedras e aos montes que caiam em cima deles e os livre da visão daquele terrível dia. Isto você pode ler em sua casa aí no Apocalipse capítulo 6, versos 15 e 16. A decisão sobre de que lado ficar é algo que pertence a cada um de nós e é tomada de acordo com o nosso livre-arbítrio. Sabe, faz parte do nosso amadurecimento espiritual aprender que, por mais bela que seja a vida, por mais bem-sucedidos ou vitoriosos que sejamos, a nossa existência não terá nenhum sentido senão na eternidade, quando estivermos com Cristo. Tudo de bom que temos aqui e que experimentamos não será nada comparado às surpresas que nos estão preparadas naquele grandioso dia. E por outro lado, como estar plenamente feliz, sabendo que no mesmo instante outros estão infelizes, ou que amanhã poderemos ser nós mesmos a enfrentar a dor da perda, da morte, da desilusão. Devemos almejar cada vez mais, devemos querer mais felicidade, uma felicidade eterna que não acaba nunca, uma vida eternamente feliz, da qual jamais nos sentiremos enjoados ou não teremos nenhum medo, nenhum receio, nenhuma apreensividade em relação ao futuro. Agora, pare por uns instantes e imagine como será lindo o dia da volta de Cristo. Na terra, o caos estará em todas as partes no seu grau máximo. As pragas apocalípticas estarão caindo com fúria, provocando os mais dramáticos acidentes de toda a história. O remanescente fiel estará sendo perseguido por ter rejeitado servir o governo do anticristo. Tudo parece sem saída. O mal triunfa e o bem parece fracassar. Porém, no momento de maior escuridão, rompe no céu a luz fulgurante da intervenção de Deus. O relógio profético bate meia-noite e a terra começa a tremer diante da potente voz que anuncia a chegada do Filho de Deus. Então surge no Oriente uma pequena nuvem do tamanho da metade da mão de um homem. Esta nuvem cresce e começa a revelar o seu caráter sobrenatural. Junto dela há uma sombra de juízo que parece cobrir todos os povos. Os que estão em falta sentem que é chegada a hora do acerto de contas e que não há meio de escape. Fulgurante no meio do céu, a nuvem se torna um túnel de onde saem milhares, milhões de anjos com suas trombetas, dando o sonido às mais melodiosas canções jamais executadas em qualquer orquestra humana. Eles voam majestosos por todos os cantos. Seu brilho é superior ao do sol brilhante no meio-dia e o seu número parece incontável. De repente, no meio da nuvem branca, surge a figura mais nobre, mais iluminada de todos, o nosso Salvador. Sua glória, maior do que todos os outros anjos reunidos, surge e enche toda a terra. Ele ergue a sua mão e a terra silencia. Então, com uma voz poderosa, começa a convocar a presença dos seus amigos, aquelas pessoas que decidiram amar a sua vinda e preparar-se para o grande encontro. Das sepulturas surgem santos que há tempos aguardavam no pó a ressurreição do último dia. Alguns deles já estavam mortos há séculos e nada possuíam senão o pó dos seus ossos espalhados pelos 4 ventos. Estes são formados pelo ar e levados até a presença do trono celestial. Os que ficarem vivos
muitos, talvez de nós, também serão elevados nos braços de anjos para que sejam conduzidos ao reencontro com o Salvador. Imagine você no meio desses remidos. Parece inacreditável, mas você está ali. O mestre lhe chama pelo nome e você responde. Ele então diz uma frase que parece resumir tudo o que você sempre desejou escutar de um Deus. Valeu, filho, valeu, filha, você venceu. Foi bom ter criado você. Foi muito bom enfrentar a morte por você. O tempo passou e agora você pode descansar. Você merece ser feliz. Entre e fique à vontade. O céu é todo seu.